graça, porque estou até rouca de tanto adorar Jesus, aleluia, com este grupo maravilhoso, adorando, exaltando, como é bom, não há lugar melhor do que essa atmosfera, irmãos, não tem lugar melhor do que essa atmosfera da presença do Espírito Santo, invadindo a nossa alma, invadindo o nosso coração, invadindo o nosso ser, nos derramando na sua presença. É como se fosse o bálsamo descendo sobre a nossa cabeça, descendo sobre os nossos pensamentos, o nosso coração, e realmente destruindo todas as mentiras, e nos resgatando e nos encontrando novamente. Oh glória, como é bom estarmos na presença do Senhor. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, a todos que estão também na sua casa e assistindo este culto maravilhoso. Eu acredito que essa atmosfera já alcançou também a sua casa, essa atmosfera já alcançou a sua vida, porque essa atmosfera que está aqui não é uma atmosfera visível, e também não é só presente aqui, essa atmosfera, ela é onipresente, ao mesmo tempo que ela está aqui conosco, ela pode estar aí com você na sua casa, você pode sentir a presença do Espírito Santo, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja uma reflexão da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui no livro de 1 Reis, depois, mas se os irmãos já quiserem deixar aí separado, no livro de 1 Reis, o capítulo 19, eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 18 e também o capítulo 19 logo depois, se os irmãos quiserem deixar aí já engatilhado. Mas antes eu quero trazer aqui uma reflexão sobre duas palavras que têm assolado a nossa vida nesses últimos tempos. Quero falar um pouquinho sobre ansiedade e medo, duas coisas que andam ramificadas uma com a outra, e que têm assolado a nossa mente, que têm assolado as famílias, que têm assolado a nossa geração, a ansiedade e o medo. E eu fui pesquisar ali, o significado dessas duas palavras, e também trouxe ali, biblicamente falando, o que Deus fala sobre isso, porque Deus tem tudo para nós, tudo está na sua palavra. Qual é a ferramenta que Deus nos deixa para vencermos a ansiedade e o medo? Ele nos deixou ferramentas preciosas para que nós venhamos crer que nós podemos confiar no Senhor inteiramente. Ansiedade. O que é uma ansiedade? Ansiedade é um desconforto físico e psíquico. Ansiedade se define como uma aflição, como uma angústia, como uma agonia. A ansiedade na psicologia, olha que interessante, a ansiedade na psicologia significa uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante do qual o indivíduo se acha indefeso. Isso se resume na psicologia à ansiedade. A ansiedade é algo do futuro. A ansiedade é algo que nós olhamos e às vezes não temos expectativas, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é o bom futuro. Nosso futuro não se frustra, o nosso futuro nunca será frustrado. Eu tenho aprendido que nós precisamos ser suficientes. Mas aí você pergunta, mas irmã, nós nunca vamos ser suficientes? Sim, em nós mesmos nós nunca vamos ser suficientes. Nas nossas forças nós nunca vamos ser suficientes. Mas em Cristo Ele nos faz suficientes. Em Cristo, porque Cristo é suficiente para nós. Quando Jesus disse que se eu tenho o Senhor, eu não preciso mais de nada. Se Ele é o meu bom pastor, eu não preciso mais de nada. Ele está dizendo assim, olha, na sua ansiedade, nos seus dias maus, eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente a ponto de suprir, de preencher tudo o que você precisa. Então nós temos que ter essa ferramenta e sermos suficientes em Cristo. Aí nós continuamos aqui. O sinônimo de ansiedade tem vários: anseio, impaciência, agonia, aflição, angústia, medo, receio. Todas essas coisinhas vêm ramificadas com a ansiedade. Será que nossos dias de hoje, o nosso dia a dia, nossa correria, o trabalho e tantas coisas que nós estamos ouvindo e vendo, não tem nos deixado ansiosos, mesmo como igreja do Senhor? Porque nós somos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que nos alimentamos. E muitas das vezes nós começamos a brotar em nós uma ansiedade. E nós estamos vivendo dias que essa ansiedade não está só no mundo lá fora. Essa ansiedade tem brotado no coração da igreja. Essa ansiedade tem brotado no nosso coração.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos instrui a cada dia. O medo, o que significa o medo? Uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo. Quando nós estamos ansiosos, com essa aflição, com essa agonia, significa que nós estamos entrando na expectativa, em um sofrimento de algo que nós achamos que é tão perigoso e não temos domínio sobre ele. O medo vem ramificado com essa ansiedade, no sentido de que nós estamos expostos a um tipo de perigo. No latim significa pânico e terror. O sinônimo de medo significa pânico, apavoramento, apreensão, preocupação. E esse medo gera em nós, isso na parte psíquica, no nosso corpo físico, em tudo. O que esse medo, essa ansiedade gera em nós? E muitas pessoas estão desesperadas. Gera o quê? Estresse, ansiedade. E pode gerar a sensação de luta ou fuga. Luta para que venhamos enfrentar as situações. E fuga para ficarmos bem longe dela. Então nós temos essas duas opções quando nos sentimos ansiosos e com medo. Nós temos essas duas opções. Ou nós usamos a fuga, ou nós usamos o quê? A luta. E Deus não chamou a igreja para viver a fuga. Deus nos chamou para vivermos a luta. Porque Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. É claro que em Cristo nós temos a paz que excede todo entendimento. Que no momento da adversidade, nós conseguimos ter paz no dia da luta, paz no dia da adversidade. Mas Deus, mesmo em meio a este caos, Ele não nos chamou para fuga, Ele nos chamou para luta. Ele nos chamou para guerrear, porque Ele nos compara como soldados de Cristo. E soldado de Cristo é para guerrear, é para lutar, é para batalhar, não é para se frustrar. Mas realmente a nossa ansiedade, o medo nos faz muitas das vezes irmos para a caverna. E aí eu leio lá, onde eu pedi para os irmãos abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 19, que fala sobre Elias no Monte Horebe. Todos conhecem a história de Elias. Elias, profeta de Deus, depois de matar, olha só, no versículo 16, no capítulo 22, fala que ele matou 450 homens, 450 deuses pagãos de Baal. E aí, depois dessa proeza, ele ali também fez, Deus falou que não chovia, choveu. Viu ali uma mãozinha do tamanho é um homem que, falar para você, né? Um homem que destemido, de tal maneira que, olha o que ele fala no capítulo 27 versículo 27 do capítulo 18, olha o que ele fala. Ao meio-dia, Elias zombava. Olha a ponto, a confiança que Elias tinha ali. A Bíblia fala que ele, olha, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é deuses. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou estará dormindo. Ele estava tão motivado ali. Ele estava tão motivado quando depois de matar os profetas de Baal. Antes, aliás, né? Não, depois de matar os profetas de Baal, ele estava tão animado que ele até estava zombando dos deuses pagãos. Mas aí, quando eles fizeram aquela história que toda a igreja conhece, que ele mandou ali colocar no holocausto, e mandou jogar água em cima da lenha, fez fazer toda aquela cerimônia ali. E quando ele clamou o Deus vivo, a Bíblia fala que ali desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e tudo que ali estava. E depois de tudo isso, de matar 400 e poucos ali de deuses pagãos, homens de Baal, quando Acabe faz chegar a Jezebel essa notícia, Jezebel manda apenas uma mensagem ali para Elias, dizendo. Então Jezebel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Depois de toda essa confiança, depois de toda essa disponibilidade de Elias, que ali clamou o Deus vivo, Deus mandou fogo do céu, matou 400 e poucos soldados ali de Baal. Quando chega a notícia a uma mulher que manda essa mensagem para ele, o que acontece com Elias? Capítulo 3,
do versículo 19. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Antes de ele pedir a morte a Deus, teve algo que sobreveio sobre a vida dele: o medo. Porque a Bíblia fala que temendo Elias, veio sobre ele o medo de tantas proezas que a igreja, que nós, tantas bênçãos, tantos milagres, cura e tantas coisas que a igreja ao longo dos séculos tem vivido com o Senhor. Aonde muitos crentes antigamente eram mortos na arena, mas mesmo assim a igreja se levantava como algo impetuoso, né? E ia se multiplicando e tantas coisas. Mas se tem uma coisa que nos faz fugir para a caverna, se tem uma coisa que quando nós temos esses sentimentos nos faz gera em nós uma ansiedade tão grande e nos paralisa, é o sentimento de medo. Porque o medo que nos sobrevém é algo que vem na nossa psique, que nos tira do foco, porque é algo que não está no controle das nossas mãos, é algo que foge do nosso controle. Mas existiria alguma coisa que foge do controle das mãos do Criador? Existiria alguma coisa que foge do controle das mãos do nosso Deus? Não existe nada que foge. E temendo Elias, ele pediu a morte. Mas olha que interessante, Deus, ele é aquele que conhece a nossa estrutura, já foi dito aqui. Deus, ele é aquele que destrói as mentiras do diabo para me encontrar e para te encontrar. E Deus sabia que Elias estava cansado. Deus sabia que Elias ali estava sem dormir, sem comer. E o que Deus faz? Olha que coisa linda. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Se você for ver aqui nessa passagem, Elias dormiu muito. Elias descansou muito. Porque quando ele vai naquela batalha, ele se fadigou, se cansou. E será realmente que eu e você não nos cansamos, não nos fadigamos na nossa caminhada e na nossa jornada? Há momentos, irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, que nós dobramos os nossos joelhos e realmente o medo sobrevém à nossa vida. Realmente a ansiedade vem no nosso coração. Realmente entra até questionamentos dentro da nossa mente. E às vezes nós nos questionamos: Senhor, por que essa situação? Por que esse processo? Por que esse momento? Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos alimenta, que ele dá água para nós bebermos no deserto, que ele faz brotar dentro de nós, nos mostrando que ele é a nossa esperança, e que no momento do medo, que no momento da ansiedade, ele está conosco. Aqui Elias dormiu, aí voltou segunda vez o anjo, depois que ele acordou, tocou e disse, o anjo acordou ele na realidade: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Levanta-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Deus deixou por um bom longo tempo Elias descansar bem o corpo físico, Elias descansar a sua mente. E o mais interessante é que em todo tempo Elias falava assim: eu sou o último que restou, sou o último profeta que restou. O medo faz com que nós não venhamos enxergar aquilo que Deus está fazendo nos quatro cantos da terra, aquilo que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa família. Porque mais para frente você vai ver ali no versículo 18: também conservaria em Israel ainda 7.000. Além de Elias, ali só em Israel ainda tinha 7.000 profetas vivos. E ele ainda que falava para Deus que estava sozinho, que não tinha mais ninguém. Mas Deus estava ali conservando ainda profetas. Nós não estamos sozinhos. A igreja do Senhor não está sozinha. O país não está sozinho. A igreja ainda está sobre a terra. Nós ainda estamos aqui.
E nós não podemos temer. É claro que nós temos que fazer a nossa parte em todas as áreas da nossa vida, mas nós não devemos ter medo. A nossa esperança tem que ser Deus. A nossa esperança tem que ser a sua palavra. A nosso alimento tem que ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera em nós vida. A palavra de Deus gera em nós vida. Não tem como termos vida em abundância se não for através da palavra de Deus. Mediante a essa leitura e essa meditação sobre ansiedade e medo, sobre no momento que Elias temeu, que ficou temoroso, ele chegou a pedir até a morte. Eu quero vos trazer uma passagem bíblica que será para o seu coração literalmente uma injeção de ânimo para a sua vida, trazendo para que você tire do seu coração nessa noite todo medo e toda ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Porque Deus tem cuidado de você. No livro de Mateus, no capítulo 6, se você quiser abrir aí, bem conhecido da igreja, mas que muitas das vezes nós nos esquecemos desta palavra. Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a seguir. No 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz: e lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 25, essa passagem tão conhecida, que nós temos que nesses últimos dias esmiuçar isso na nossa vida, para que o medo, a ansiedade não venha vir sobre o nosso coração. Diz assim: por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida. Por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida. Nós estamos tão ansiosos, tão temerosos, com tanto medo, no meio dessa turbulência que está a nação. Nós estamos temendo pela nossa vida. E Jesus diz aqui, ó, não tenha medo pela vossa vida. Por que ele está dizendo para nós não andarmos temerosos mediante a nossa vida? Porque a nossa vida pertence a Deus. O fôlego de vida é Deus, é dele. E ele continua dizendo, olha, não andais ansiosos pela vossa vida. Você está com medo pela sua vida? Sua vida é minha, pertence a mim, todo o domínio está nas minhas mãos, o fôlego de vida é meu. Aí ele continua dizendo, quanto também ao que comer, ao que beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele continua dizendo ainda, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Ele está dizendo assim, olha, a sua ansiedade, a minha ansiedade, na realidade não serve para nada. A nossa ansiedade, na realidade, só nos serve para nos estruturar, para fazermos que nós venhamos perder a visão. Essa é a estratégia realmente do diabo, nos deixarmos ansiosos, nos fazermos perder a esperança, tentando nos fazer perder o foco. Mas ele diz, olha, qual de vós, que por mais ansioso que esteja, vai poder mudar um côvado, vai poder acrescentar um côvado no curso da sua vida? A vida é dele. Nada do que nós venhamos fazer no sentido negativo, de ansiedade, de medo, no que quer que seja, vai mudar. O que muda na nossa vida realmente não é a fuga, mas é a luta. É lutar com as armas espirituais, é orar, é clamar, é buscar conhecimento da palavra. Tiago capítulo 1 diz que quem quiser sabedoria, que peça a Deus, porque Ele tem deliberadamente para dar para todos. Então a sabedoria, ela não é exclusiva do pastor, não é exclusiva de qualquer irmão, não, é para todos. Todos que buscarem, todos que quiserem e pedirem a Deus, Deus tem para dar. E aí ele continua dizendo, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Você vê que Deus traz um acalento ao nosso coração, dizendo: não andais ansiosos, mas depois Ele vem dar um puxão de orelha, homens de pequena fé. Eu não estou dizendo que eu sou a sua suficiência. Deus é a nossa suficiência. Deus é suficiente para a nossa vida em todas as áreas. Ele diz: tenha fé, acredite, creia naquilo que você ministra. Isso é para mim, é para nós. Creia naquilo que você estuda, naquilo que você lê. Pratique, viva aquilo que Deus tem para nós. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com o que vestiremos? O que ele diz? Nós temos que buscar o que é a Deus, ao Rei, a sua justiça. Todas essas coisas Ele sabe que nós precisamos. Hoje eu estava meditando e parando para pensar, falando: meu Deus, como nós somos ansiosos, como nosso coração se anseia tantas coisas, mas que o nosso coração possa ser ansioso, mas ansioso pelas coisas do alto, ansiosos realmente pelas coisas que mudam a nossa vida, mudam a nossa história, mudam o nosso comportamento, mudam a nossa família. Às vezes a nossa ansiedade, o nosso anseio está errado. Nosso anseio às vezes está na direção contrária daquilo que Deus tem. Nosso anseio tem que ser pelas coisas que vêm de Deus. Para acalentar a sua alma, nesta noite, o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente, a mente de vocês, em Cristo Jesus. Não andais ansiosos por coisa alguma, por nada, Ele está dizendo, mas em tudo seja conhecido em oração, em ações de graças. Irmãos, será que é fácil você ter ação de graças no dia que está ansioso e no dia que está com medo? Quando o medo vem, quando a ansiedade vem, será que é fácil darmos ações de graças nesse dia? Mas Ele diz: em tudo, e é com ações de graças, é dando graças a Deus, por tudo, por todas e qualquer situações, que nós venhamos poder dizer e declarar igual o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, em toda e qualquer situação, tanto de ter em abundância como em escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar contente, eu aprendi a dar graças em toda e qualquer situação, porque Ele sabe, nós sabemos em quem nós temos crido. O livro de Salmos 34, capítulo 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Foi assim que Deus fez com Elias. Deus o livrou dos seus temores. Quando ele ali temeu e se escondeu, o que Deus fez? Deus foi lá e cuidou dele, e deu descanso para ele, deu um período para que ele ali renovasse as suas forças, renovasse as suas energias. E esse período que nós estamos aqui se alimentando da palavra, é um período para Deus estar renovando as nossas energias, Deus está renovando as nossas forças, Deus está renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé, renovando tudo que é de positivo, para que nós venhamos nos alimentar, porque ainda o caminho é longo. O caminho ainda é longo, e nós precisamos nos alimentar. Salmo 23, e o versículo 4: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Aleluia! Ainda que nós venhamos andar no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco em todo o tempo.
O contrário de ansiedade é calma, é tranquilidade, é sossego. Em Salmos diz: volta, ó minha alma, ao teu sossego, porque Ele livra os meus olhos da lágrima, os meus pés da queda. Volta a nossa alma, volta a nossa mente a ter tranquilidade em Deus, a ter sossego, a ter calma, porque Ele é o bom pastor que nos conduz às águas tranquilas e pastos verdejantes. Por que nós perdemos a paz? Por que nós perdemos a tranquilidade? Por que nós estamos perdendo o sossego? Se Ele é o bom pastor e Ele está te conduzindo às águas tranquilas, a pastos verdejantes, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós no dia mais difícil, no dia de mais desespero, no dia de mais temor. Porque no dia que nós temos, às vezes, no dia de mais desespero, às vezes não é o dia que eu e você estamos aqui ouvindo uma palavra. Às vezes o dia de maior tristeza e angústia não é aquele dia que nós estamos rodeados de irmãos, rodeados de pessoas que amamos. Às vezes nos sobrevém o dia da angústia, do temor e do medo. É aquele dia que nós estamos sozinhos, aparentemente sem uma pessoa física ao nosso lado. Mas o Espírito Santo, Ele vem com a sua calmaria, Ele vem com a presença do Espírito Santo, Ele envolve a nossa vida, Ele nos faz descansar, Ele nos faz repousar, Ele nos leva às águas tranquilas de tal maneira, que depois nós nos levantamos, batemos a poeira e nos colocamos de pé e vamos para a guerra, vamos para a luta. Aleluia. Provérbios 17:22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A nossa ansiedade, o nosso medo tem nos adoecido, tem adoecido o nosso espírito, tem adoecido o nosso corpo físico. Mas Ele disse que o coração bem disposto, o coração cheio de fé, o coração cheio de disposição, o coração cheio de graça, dando graças a Deus, Ele fala que é remédio eficiente. O que vai curar essa geração, o que vai curar a nossa alma, a nossa vida, é realmente estarmos cheios de Deus, cheios de calmaria, cheios de sossego, cheios da palavra de Deus, porque é isso que é remédio para a nossa alma. Aleluia. Ao contrário disso, o espírito oprimido, ele resseca os nossos ossos, ele nos adoece, ele traz angústia para a nossa alma. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança, olha só, podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens. Não temerei o que pode nos fazer o homem? Uma pergunta. Podemos, pois, dizer com confiança? Será que podemos declarar com confiança? Será que eu posso declarar com confiança: o Senhor que é o meu ajudador, e eu não temerei nada? Será que eu posso declarar com confiança: o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei nada? Não temerei o que pode me fazer o homem, não temerei o que possa me fazer a peste, não temerei o que pode me fazer o que quer que seja, porque o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu Deus. E para encerrar, irmãos, para não estender, eu quero ir lá em Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 4. Quando Jó fala que o que é nascido de mulher vive aqui pouco tempo e ainda cheio de inquietação. E aí a gente vai lá, nesse percurso que nós estamos vivendo na terra, esse pouco tempo que passamos por ela, quando vemos o apóstolo Paulo declarando, o que eu já citei aqui, que eu aprendi, e olha que o percurso da vida dele, se a gente ler a história de Paulo, sofreu um naufrágio, vai tanta coisa que se passou com Paulo, mas ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu aprendi. Então a viver contente nas situações, dar graças a Deus em tudo, é um aprendizado. Não é algo que acontece do dia para a noite,
Não é algo que nós dormimos e acordamos e já sabemos tudo. Não, nós aprendemos. Eu aprendi. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Quanto mais eu ouço as mensagens, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais os anos vão se passando e a gente vai tendo mais idade, digamos assim, quanto mais isso vai chegando, mais eu vejo que nada sei. E que tudo se resume nele. Que tudo se resume nele e para ele são todas as coisas. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu olho, seja com os meus olhos carnais, seja na nossa visão espiritual, conhecendo a palavra, eu vejo que as coisas humanas são tão pequenas. As nossas angústias, as nossas frustrações, o nosso medo, a nossa ansiedade e tudo aquilo que nos sobrevém são tão pequenos diante da grandeza do nosso Deus. Mas o medo faz com que essas coisas se tornem tão grandes na nossa vida, se tornem tão grandes, que às vezes nós não enxergamos quanto a nossa vida em Cristo é uma vida de alegria, de paz, de longanimidade, de felicidade e de tudo isso que o Espírito Santo tem e proporciona para a nossa vida. Apocalipse 21:4. Eu encerro a minha participação com esse versículo dizendo assim: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. E ele diz: eis que faço nova também todas as coisas. Aleluia. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu estava conversando com uns vizinhos de São Paulo, e eu estava explicando para eles o meu ponto de vista relacionado a essas coisas que estão acontecendo. Eu disse para ela, falei: Miriam, uma amiga minha, eu falei: olha, a gente faz a nossa parte, a gente se cuida, a gente vai para a loja com máscara, usa álcool em gel, enfim, faz tudo que está sendo ordenado, igual está aqui nesta noite, os irmãos ali no distanciamento, com máscara, tudo certinho, nós não negligenciamos isso. Falei para ela: mas a minha vida é do Senhor, e se Ele falar: vou te recolher agora, vai ter que ter uma desculpa. O que quer que seja, Ele vai vir, vai me levar e pronto, e acabou. A questão é: eu estou preparado para ir morar com Jesus? Eu sempre trago no meu coração algo que o meu esposo sempre fala, que nós temos que fazer projetos, sim, estudar, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para melhorias da nossa vida, da nossa família, esperando como se Jesus fosse voltar daqui, digamos, 100 anos, nesse sentido, mas viver como se Ele fosse voltar agora. Mas ter a nossa vida como se Ele fosse voltar agora, nesse exato momento. E eu disse para ela, eu falei: eu não tenho medo, porque eu sei em quem está a minha vida, de quem é a minha vida, o fôlego de vida. E ela estava chorando, desesperada, e ela falou assim: mas Silene, o problema não é quem morre, o problema é quem fica. Enfim, falei para ela: exatamente. Mas eu vou te dizer algo, Miriam, eu falei para ela, que Deus, Ele é tão maravilhoso e soberano, que humanamente falando, só na parte humana, nenhuma mãe se recuperaria em nenhum sentido a perca de um filho, a perca de uma pessoa tão próxima, porque Deus, Ele é tão soberano, que Ele recolhe quem Ele levou e conforta aquele que fica. Aleluia. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele se responsabiliza quando eu temos a nossa vida em Deus. Ele se responsabiliza com aquele que Ele leva e também com aquele que fica, porque Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, que nos conforta, que nos consola em todo o tempo da nossa vida. E é só Ele que pode enxugar as nossas lágrimas. É só Ele que pode ir de encontro com vindo um funeral, onde tem ali uma criança morta, e dizer para a mãe: não chores. Quem de nós pode chegar e dizer para uma mãe que seu filho já está morto e dizer para ela: não chore? A nossa natureza vai dizer para ela: chore mesmo, porque eu no seu lugar ia chorar muito. Chore, mas chore mesmo.
Agora Jesus é a vida. E quando a gente tem encontro com Ele, até a morte, ela tem que bater em retirada, porque nós não vamos ver a morte. A Bíblia nos garante isso. Nós não vamos ver a morte. Nós vamos passar direto para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Amém.